Do lado de revista tá retumbando aqui no ouvido, gostoso ainda. Que, o pessoal que toca bem esse trivoteiro. Até você gostou que estava ali, né, na sala de espera ouvindo, né, Wilson? Wilson, muito obrigado pela sua presença. Lamento só uma coisa, que você não tenha chegado lá, porque você foi um dos que está pertinho lá como vereador. Fomos próximos, né? Não é verdade? Muito bem. Muito boa noite a você e o agradecimento por você ter vindo para cá. Pois não, nós estamos à disposição. Wilson, é interessante, é a mesma coisa chamar um tocador de acordeão e ele que não sabe tocar uma música gaúcha, é ruim, né? Trazer você aqui, que é advogado, só temos então com aquele garoto Ney que você falou, que ele não tem OAB, como é que é o nome dele? É o Joel de Oliveira, né? É o Joel de Oliveira, que não tem OAB, mas fazia o papel, né, de advogado. No estado nós temos 3, então? 3, que é uma Caduel, que formou recentemente. Uma mulher? É uma mulher. Que legal, uma Caduel. O Luiz Henrique Eloy, que é um colega que está em Campo Grande, também advoga, começou a advogar agora, né? Que é Terena? Que é Terena. Terena. E eu aqui em Dourados, né? Isso no estado de Mato Grosso do Sul. Qual que é a tribo sua? Meu pai é Guarani, minha mãe é Terena. Ah, é? Então são Tereguá. Então, agora você vai me tirar uma dúvida aqui. O Guarani não são todas as nações indígenas e em cada local dividiu-se Guarani Terena, Guarani Cadual, Guarani, não é assim? Não, tronco Tupi, existe várias Tupi que é o tronco. Tupi, o Tupi Guarani, né? E aí tem o Guarani Umbuá, o Niandeva, o Kaiowá, como é o caso em Dourados, tem o Niandeva e o Kaiowá. Depois tem em Guajajara, tem outros que é do tronco Tupi. E nós temos os Guaicurus, era o quê? Eles são do tronco Aruac. Aruac. Aruac, Caramba, só você mesmo para saber de tudo isso aí, né? Gente do lado de cá. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Enquanto o pessoal estava saindo aqui da música, você me chamou a atenção para uma coisa, que nessa história toda de demarcação de terras, que envolve índio, envolve fazendeiro e tudo mais, há uma grande indústria ganhando com isso. Explica para nós o que é esse negócio. Essa é a verdade, não sei para qual que é o... Não precisa falar, olha para cá mesmo, se você quiser, aquela é a tua lei da verdade. Então, pode falar para aquela lá se você quiser. A questão da demarcação, a exemplo da seca do Nordeste, ela também é uma indústria, eu defino ela como uma indústria. Perfeito. De ambas as partes. Enquanto tanto o produtor como o indígena são vítimas desse contexto, né? E o Estado é o algoz, né? Foi ele que... Olha, peraí, vamos devagar que eu gostei disso aqui. O índio e o produtor rural, eles são vítimas desse contexto e o Estado, não precisa dizer Mato Grosso, o Estado, federação, né? Federação. É o algoz. Por quê? Porque não ajeita a situação de ninguém, deixa rolando aí, que é para a coisa pegar fogo e dinheiro sobrar para todo lado, menos para o produtor que vai gastar e o índio que nunca vai receber. Então, essa indústria, ao longo do tempo, a cada dia, ela toma um corpo maior. Então, nós temos vários ólogos por parte dos índios, ainda que seja com a mais ilibada intenção, ela muitas vezes contraria a vontade do próprio índio. É bom que se diga, né? Essa redoma de proteção que foi colocada em relação aos povos indígenas ao longo dos anos, não é, fez com que o índio ficasse assim, sempre representado por alguém. Ou pela FUNAI. Nesse caso, Wilson, já te interrompendo, porque eu me interessei muito pelo assunto, nesse caso, nessa redoma, você não coloca inclusive a imputabilidade do índio? Quer dizer, ele é inocente em todos os casos, até morrer. Nós podemos falar depois da imputabilidade, porque ele é um capítulo à parte. A imputabilidade, na verdade, é um folclore. Ela não existe. É um folclore isso? Hoje ela é um folclore, porque quanta novidade aqui hoje, a imputabilidade que está lá inserido na Lei 6.001, 19 de dezembro de 1973, que é o Estatuto do Índio, ela se encontra totalmente fulminada pela Constituição de 88. Então, não há imputabilidade do indígena. Explica por quê. O que na Constituição anula naquela lei lá? A imputabilidade, do ponto de vista penal, ela só existe se a pessoa for débil mental, né? Mas isso aí qualquer um não precisa ser índio. Isso, não precisa ser. Não precisa ser então, índio. Antes com o Código Civil de 1916, o índio era considerado ainda, né? Anterior a esse Código de 1916, chegaram a pensar, inclusive, né, que o índio não tinha alma.
Mas no Código de 1916 consideraram ele como... Não se como... preocupe não, porque a Igreja Católica teve um concílio em 1112 por aí, certo? Que eles estavam estudando saber se a mulher tinha alma, porque, coitadinha, olha só. Não é coisa pior da história, terminou o concílio sem nenhuma definição. Isso que foi mais duro ainda, meu. Então, a imputabilidade penal ela virou um folclore, acha que o índio é inimputável. Na verdade, o que existe com relação ao indígena que está lá embreado na mata, o silvícola, né? Ele não tem a compreensão do nosso código normativo. Claro, nem portanto, a sociedade é outra. Não só ele indígena, mas qualquer rurícola que estiver na condição dele não vai responder penalmente, vai ser inimputável pela sua condição de entendimento. Não precisa ser silvícola, basta ser rurícola. Quer dizer, um camarada que viveu a vida toda lá no mato. Não desenvolve a língua própria, né? Não tem compreensão do... E por que você não escreve sobre essas coisas, Wilson? Eu tenho falado muito, só que os reclamos, os meus leitores sempre se comunicam com a gente, né? E então eu tenho falado e essa questão da demarcação toma todo o foco da atenção, né? E a gente tem que estar falando. Por exemplo, eu estava falando da indústria e vou voltar lá, né? Certo. Nós temos a vítima, o produtor, de um lado, e vítima, o índio, que ficou sem terra, né? Recentemente, eu publiquei um artigo a respeito recentemente descobriram um documento que, na verdade, ele estava guardado no Museu do Índio. São 7.000 páginas. Né? 7.000 páginas. E descreve item por item de como, no período da ditadura, nos anos que antecedeu a FUNAI, há 38 anos atrás, como os índios foram tratados, metralhados, eram distribuídos açúcar com estricnina em pontos para inoculação. E ninguém conta, né? Ninguém conta, mas agora vai ser aberto pela Comissão da Verdade. Inoculação de óleo, pegava roupa de pessoas com varíola, na época não tinha cura, e fazia inoculação, distribuía em alguns pontos, metralhar os índios com avião. Então há uma história. E a gente fica falando lá dos alemães que metralharam os judeus em valas enormes, quer dizer, faziam isso aqui com o índio. Aqui. A Comissão da Verdade está trazendo isso. Acho que é importante esse capítulo, né? Você já falou isso em alguma rede de televisão? A televisão não tem muito interesse, porque... Olha nós aqui, tá vendo? Né? Isso aí, programa ao vivo, programa que fala a verdade, tá aqui, ó. Sem precisar meter pau em ninguém. Aconteceu... Está ali no Museu do Índio, são 7.000 páginas. Agora, na Comissão da Verdade, vai aparecer tudo que nós estamos falando aqui. Normalmente, a verdade nua e crua, ela não interessa a alguns patrocinadores, alguma coisa que a TV, a mídia, a grande mídia, não se interessa por isso. Agora, quando se fala produtor, é bom que se diga, eu também sou produtor. Eu moro na aldeia, tenho uma pequena chacrinha lá, eu planto mandioca, eu produzo, né? Ainda que seja em pequena escala, sou produtor. Agora, junto com o produtor, vem o agronegócio. São interesses internacionais em venda de insumos agrícolas. Olha só um pouquinho, está ruim lá o áudio dele? Se tiver ruim, não... Pega o sorvetão, que eu quero aproveitar tudo que o Wilson está falando. Pega ali o sorvetão, não, deixa os dois ligados, não tem problema. Pode falar com os dois. Eu falava que produtor, até eu sou, e tem muitos sítios. Mesmo tendo uma propriedade pequena, é produtor, claro que é. Eu produzo, né, para consumo e às vezes até excedente para a gente vender na feira. Então, mas junto com esse produtor vem o agronegócio. E o interesse do agronegócio, é bom que se diga, não é o interesse do produtor. O interesse do agronegócio são a venda de insumos, de tecnologias avançadas, com a transgenia e outros itens. O agronegócio vem reforçar essa indústria. É bom que se diga também, há escritório de colegas também lucrando altos. Lógico. Com embargos, interdito proibitório, com aquelas coisas que só o advogado entende, mas que a gente sabe que isso não resolve. Então eu fico olhando e fico imaginando, nossa, eles estão fazendo de um fato que nós deveríamos atentar para o responsável disso, que é o Estado. Ora, o Estado pegou e titulou aquelas terras que eram territórios indígenas, não é? E agora eles querem que os produtores devolvem.
para não virar território indígena, porque, de acordo com a Constituição Federal, uma vez reconhecido como território indígena, ela passa a ser bem da União, é bom que se diga, né? E eles querem que devolve e que o produtor, né, ou o fazendeiro, ele saia de mão abanando. O que não é correto de maneira nenhuma. Se há um título de propriedade pago, registrado, como é que vai chegar lá e falar, não, você não merece nada? Só louco mesmo para pensar um troço desse. Se é verdade que os índios precisam dessa demarcação mínima de território, não é menos verdade que o produtor precisa ser indenizado pela terra, pela ocupação de boa-fé, pelos bens que ele tem. De um lado, e aí eles fazem uma guerra, de um lado tem os ólogos dizendo, as intenções são boas, não duvido das intenções, eu não... Né? Você olha, está cheia a se vocês não, o cemitério também. Se vocês não ocuparem, o Estado não vai devolver a terra para vocês. Mas essa ocupação tem um limite, não é? Ela tem um limite para ser feito, de que forma ser feito, de uma forma, não sei se pode ser pacífica, eu acho que tem forma de se fazer uma pressão mais pacífica, não é? Eu acho que poderíamos, inclusive, conversar com os proprietários, olha, essas terras nós podíamos se unir e vamos cobrar a quem causou todo esse dano, né? Não só a nós, os índios que estamos sem terra, mas a vocês, que criaram uma família lá pensando que a terra... Em lugar de colocar frontalmente os dois, uniriam os dois contra quem promoveu essa bagunça toda, não é isso? E isso resolveria... Você teria a união do índio com o produtor, eles estão trabalhando na terra, eles entendem, eles vivem da terra, sabem se mover na terra, e lá no estado estão os gravatinhos ali, criando essa confusão toda e largando o povo se matando por aí. Não é por aí? E nessa indústria soma-se alguns políticos. Eu vou dizer alguns porque não são todos, existem políticos bons. Eu sou daquela parte que eu acredito ainda na política brasileira, né? E eu acho que nem tudo está perdido. 539 lá deve ter uns 5, 6 bons, tem que ter, ué. Que tem hombridade, sério, né? Mas aí tem políticos se aproveitando para isso. E eu acho que tudo isso traz um prejuízo muito grande. Uma insegurança terrível. Faz-se de uma guerra. Ora, o país gastou milhões emprestando dinheiro para o Gabão, para os países africanos. Isso. Pagando dívida externa dos países lá. O país não, mas gastou... aí eu até dou razão para ela, porque os hospitais estão maravilhosos. Estão todos muito bem. Você vê em cada hospital, aqui, por exemplo, no Hospital da Vida, nós temos um heliporto, né? Tem um helicóptero, e qualquer problema, tá, o helicóptero vai para São Paulo. Não, os hospitais, a rodovia, nossa, dá até gosto você andar nas rodovias, não tem um buraquinho para nada, entendeu? Então, o que mais? Comunicação, vixe, nós estamos aí na era de você ligar, não precisa cobrar nada, não precisa pagar nada, entendeu? Então, dá para esse dinheiro está sobrando, vamos ajudar a Bolívia, ajudar a Venezuela, agora vamos ajudar os países africanos. Num passado não tão distante, nós tivemos aí vários bancos quebrados, né? Não vou nem aqui lembrar o nome, que seria propaganda. Nem precisa. Mas vários bancos quebrando. E agora, a gente está tendo no contexto atual... E dá para a pessoa que lê um pouquinho, lê um jornal, já observar, que nós temos empresas que recém formaram, que estão produzindo, que estão em recuperação judicial. Isso vem dinheiro do governo. Ora, são milhões investidos do nosso suor, dos nossos impostos. Por que não tirar o dinheiro suficiente? Ora, não são milhões de hectares como propagam. O índio só precisa daquilo que está dentro da Constituição. E isso vira uma guerra de informação que ontem eu sou difícil de ficar nervoso, mas ontem eu fiquei nervoso porque numa rádio aqui alguém dizia o seguinte, olha, os índios rasgaram a ordem judicial e isso não se faz. Eu disse, mas gente, os índios rasgaram uma cópia do que seria uma ordem judicial levada por um repórter. A menos que eu não tenha conhecimento e a lei tenha mudado, a ordem judicial é cumprida por um oficial de justiça, né? Que vai normalmente proteger. Pelo menos até umas 3 horas atrás era assim, eu não sei que mudou agora. Aí eu fui lá e disse para ele, mas os índios não rasgaram isso. Agora eles perderam um parente, não é? Eles perderam um parente, estão ali comovidos, não naquela luta, pensando naquilo que já colocaram na cabeça deles. São aquelas pessoas cheias de intenção, colocaram, vocês têm que ficar aí, vocês têm que invadir, vocês têm, né?
E aquilo que seria uma ocupação passa a ser invasão. Porque no momento que eu falo, essa terra é minha, eu vou lá no seu território e entro lá e fico quietinho lá, você até vai considerar que pode te trazer alguns transtornos, tal, ali, incomodar, mas você vai considerar como ocupação. Agora, a partir do momento que eu começo a mexer na sua cerca, mexer nos seus bens, aí já passa de ocupação para invasão. Né? Wilson, uma coisa que eu ouvi de pessoa muito séria é o seguinte: tem fazendeiros aí com dinheiro sobrando, e às vezes não é nem fazendeiro, mexe só com dinheiro. Ele fica sabendo que tem uma fazenda que poderá entrar nesse esquema de litígio, ele vai lá e compra baratinho, entendeu? E aí então negocia com a FUNAI 3, 4 vezes maior o valor. Você nunca se aperceberam disso, porque se o advogado sabe, o senhor faz sabe, parte da indústria, né? Faz parte da indústria. Aí, ó. Então esse aí uma peste tá dessa aí na rir de todo mundo, né? Porque tá com dinheiro sobrando, você que não tem, fica aí chorando as mágoas. Mas ainda bem que do lado de lá, não precisa ter essas demarcações nem nada não, viu? Fica frio. Se a sua área está próxima a uma aldeia, com todo esse barulho, com todo esse auê que levantaram em torno da questão, que não se constitui verdade, né? A cotação do preço cai. E alguns vai lá e compram exatamente. Lógico, fazendo isso, ele põe vento para a FUNAI. E isso vai lá. E às vezes até combina com algumas lideranças. Só você pode botar o povo lá. Isso mesmo. Mete a bronca. Desse caso que eu estou falando, o cara mandou entrar mesmo. Só que quando você fala... Mata boi, faz o caramba, que é para dar aquele susto generalizado, a FUNAI vai lá e comprou, e o cara rindo aí. Ele sai lucrando, mas muitos estão perdendo. Inclusive a opinião pública, isso está virando o ódio, né? Eu estava olhando nas redes... E eu sempre procuro puxar um artigo meu, colocar lá onde o cara está fazendo um comentário. Não falo nada, só coloco lá. Porque isso não é uma guerra, nós somos todos brasileiros. Eu não vi ainda. Todos irmãos. Né? Eu não vi ainda, mas a minha filha caçuda, ela estava mostrando para mim: papai, você viu lá no Face, lá tem a morte do fazendeiro, certo? Pelos índios, não sei de onde que era aí. É aqui no estado. Diz que ele gritando: não me mate, não me mate. E eu, que? Vai morrer, sim, vai morrer. Você viu esse? Esse que foi aqui em Douradina. No Rio do Fato. Eu ri aqui porque eu também vi o filme, né? O filmezinho que colocaram lá. E são as mulheres que fazem isso com ele. Ele é casado, é bom que se diga isso. Ele era casado, amaziado com a Índia. Certo. Ele era do contexto, não entrou lá, ninguém invadiu a área dele, nada. Ele foi dentro da aldeia e isso aconteceu. Eu acho que ele exasperou lá com eles, eu não sei, trocaram algumas desavenças ali no local. E às vezes uns golinhos no meio. E perderam o controle noção da situação, E também ele falava: mas nós somos amigos, tá, meu filho? Nós somos amigos, solta minha mão aí, né? Na noção, pelo menos, que eles falavam em Guarani, a gente entende, né? Eles falando: não, vai deixar ela amarrada aí, não tem perigo, não. O corte aí porque ele estava com um corte atrás e estava sangrando. Aí ele falava: eu estou sangrando, tá prendendo o meu sangue, que era na mão onde ele estava amarrado. Certo, pulso. E eu não sei por que isso aconteceu, que o recurso lá para ele chegou 2 horas depois. O que foi, eu não posso falar porque eu não estava lá, não tem SAMU, essas coisas aí. Mas do vídeo que eu vi, foi assim um instrumento para ser usado como achaque contra os índios. Eu dizia munição, achaque contra os índios, como munição de achaque contra os índios, para munir. Hoje, uma autoridade, né, e acho que eu posso até dizer, porque... Pode falar, você pode falar. O governador do estado, ao falar sobre a questão, eu olhando a entrevista, ele disse o seguinte: olha, a mesma dor que sentiu lá os parentes do Osiel é a mesma dor que os parentes dos policiais sentiu, daquele rapaz que morreu, do produtor lá, que morreu em Douradina. Olha, uma autoridade não pode falar isso aí. Eu não posso comparar isso. O outro, um erro não justifica o outro de jeito nenhum. Investido em autoridade. Então, acho que isso está perdendo o controle, e isso vai causar grandes transtornos. Eu acho que politicamente eles têm que tomar uma posição, não é? Porque isso vai escapar o controle, não é? Tanto do lado dos produtores, dos fazendeiros, como do lado dos índios. E não é isso que nós queremos. Nós somos irmãos, nós não queremos guerra civil, nós não queremos confronto, né? Nós queremos o direito. De um lado, o índio tem direito, tem que estar lá dentro da Constituição. Claro. O radialista que eu disse para você, ele dizia assim: mas os índios rasgaram a Constituição. A Constituição...
Ixi, mãe de Deus. Porque isso é um direito, a propriedade é um direito constitucional. Ninguém discute. A propriedade está lá inserida na Constituição. Mas, de outro lado, a demarcação está inserida lá no artigo 67. Mas a terra do índio também é um direito constitucional. É um direito constitucional. Está lá no artigo 321, né? Lá no parágrafo 6º. Diz que são as terras imprescindíveis à sua reprodução física e cultural, né? E aquelas necessárias ao seu bem-estar. Então não é toda a parte do Brasil, não são todas as suas rendas, mas são só aquelas necessárias. Que coisa, mas olha, você deixou muito bem claro essa história, por exemplo, da seca no Nordeste, ninguém quer acabar com ela. Está aí a transposição do Rio São Francisco, totalmente parado. Para que estrosa, senão vai acabar isso aí e a grana que vem disso. Então, é uma indústria, a indústria seca, agora tem indústria também do índio, através da própria FUNAI, claro que é, certo? E aí, então, né? Eu acho que nessa história paga mais o índio, sabia? Sabe por quê? Porque o produtor, ele tem mais conhecimento, ele tem meios para saber e tal. O índio, muito inocente nessa história, onde vai, ele leva mesmo e acaba levando a pior. Eu me recordo aí há poucos dias, tiveram uma reunião lá com o secretário-geral da Presidência da República. Gilberto Carvalho. Né? E isso mesmo, Gilberto Carvalho. E os índios lá do Pará, a maioria deles, né? Tá, uma das coisas que se explicasse para os índios, parece-me que foi até explicada, a questão da usina de Belo Monte. Ora, bolas, para vocês não tem importância essa usina, vocês não usam energia para cá, para lá, para cá, mas o país precisa dela. Eu acho que ali uma solução que já foi feita. Agora, demorou todo esse tempo. Tantos anos que está essa Belo Monte funcionando, para vir agora, que tem que esperar morrer um, matar outro, não sei o quê. E eles estão apavorados porque as empreiteiras não estão nem aí, né? É para parar a obra? Já está parado. Estão ganhando. Claro que eles querem que fique muito tempo. Como tem trouxa nesse país, meu Deus do céu. Parou a obra, opa, beleza. Vai aumentar o custo da obra. Claro, vai aumentar o custo da obra, ganha-se mais com o mesmo serviço. Não é isso? Com certeza. Wilson, olha, você está de parabéns, porque você levanta uma tese que hoje todo mundo deveria saber, tanto o índio quanto o produtor, na maioria dos casos, são levados a esse confronto, porque há muito dinheiro no meio, e aí fica a marca do fazendeiro, como se fosse um peste, entendeu? Do índio, como se fosse aquele que fica invadindo e adentrando a casa dos outros, queimando, fazendo não sei o quê, quando na verdade não é bem por aí. Aliás, o sem terra tinha a mesma conversa, né? Até pegar o rainha, sumir com ele, aí pronto. Aí acabou. Então, eu acho que o que você falou é a grande verdade. Não falamos no ar. A demarcação tem que existir na forma da lei. Tão simples, é tão simples. Falta discutir a forma. Claro, falta discutir a forma. Reforma agrária no Brasil não tem que ter? Claro que tem que ter, mas indispensável. Mas dentro da lei, certo? Agora aqui é aquela história. Levanta-se a lebre para poder dar dinheiro para um lado, dinheiro para outro. Tem gente ganhando muito aí. Alguns que apostam no quanto pior, melhor. Isso é. Grande verdade. Meu diretor, esse programa nós vamos passar umas 30 vezes, viu? Primeira parte extraordinária com a música, né? Da nossa região, envolvendo paraguaios e nós, e gaúcho e todo mundo. E eu, paulista, que gosto dessas coisas. E agora, essa mensagem fabulosa do Wilson. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que você tinha tanto conhecimento e que realmente você honra as fileiras indígenas com gabarito. Parabéns, Wilson. Acho que a tua população deveria ter escolhido você, que tem mais conhecimento de leis, etc. e tal, porque um vereador não é aquele que fica lá só, tem que botar uma luz ali, tem um buraco na sorte. Isso aí é conversa de gari, rapaz. Vereador é um pouco mais, mas até o povo aprender como é que vai votar é difícil. Meu diretor Evaldo, eu sei que você preparou uma curiosidade interessante para nós, põe ela aí para a gente ver. Foram necessárias 5 ovelhas para fazer esse seu casaco. Isso é aquele, né, do contra, e a outra é mesmo.
Eu nem sabia que ovelha costurava. Isso aí, escuta aqui, ó, deixa eu dar uma ideia. Você, Evaldo, você está falando que a loira é burra nessa história toda aí, né, meu? Os caras vão gritar comigo aqui. Eu vou falar que foi o Evaldo Rocha, que fez. Põe aí que eu vou ler de novo aí. Foram necessárias 5 ovelhas para fazer esse seu casaco. E a loirona responde: é mesmo, né? Eu nem sabia que ovelha costurava. Tá bom. Muito bem. Olha, depois dessa lição de vida que nós recebemos aqui do Wilson Matos, é aquela história, né? Indígena, advogado. Indígena, mas tem propriedade. Indígena, mas trabalha. Indígena, se alguma vez foi pedir mandioca na feira? Pedir, não é vender, não. Graças a Deus ainda não precisei. Então, agora tem muitos que tem mais propriedade do que ele, problema maior, mas vamos lá. Então, as pessoas não devem ser rotuladas porque é índio, porque é negro, porque é italiano, porque é aquilo, porque é o outro. Tem que ser rotulado assim, vagabundo ou trabalhador. Só isso, mais nada, não precisa fazer outra coisa. Muito bem. Coloca para nós a oração do dia, meu diretor. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Salmo 110 ou 119? 119. Tem gente que fala assim: pô, Benedito, você é ceguinho, daqui lá tem uns 6, 7 metros, não tem isso? É. O camarada quer que enxergue isso aí com essa letrinha pequenininha. Muito bem, Salmo 119, que é o mais comprido salmo da Bíblia. Olha lá o tanto que ele tem de versículos, 133. Vamos ler de novo? Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Você sabe, eu acho, e é nessa oração, Evaldo, que você acertou em cheio, porque faz o meu gosto. Não adianta eu falar: Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque a gente é fraco, a gente é porcaria, começa e não acaba, e etc e tal. E eu ainda falei da quantidade pequena de Satanás, diabo que tem o mundo, porque dessa maneira eles usam pessoas, que eu chamei dos serventuários de Satanás. Então, são pessoas que ele usa. Não precisa ser Satanás para estar aí tormentando a cabeça. Bom, é isso que estão fazendo com essa balderna toda. O que você acha que é isso? Coisa de Deus que não é. Isso aí você pode ter certeza que não é. Tá certo? Essas amarrações, essa indústria criminosa, tá nem aí. Eles acham que é bom quando tem um crime, porque aí acelera mais ainda os processos, etc e tal. Realmente, quando Deus, a gente espera: Senhor, faça por nós, faça por, te dou toda a liberdade, invade o meu coração. Eu sei que Deus não invade nosso querer, nem nosso coração, mas eu estou dando liberdade. Pode invadir, fala: o caminho é esse, bota você para roer dessa maneira. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a tua vinda, Wilson. Ao mesmo tempo, pedir a Deus muita bênção para você, porque você, no meio desse negócio todo, você acaba ficando mal com o índio, teu irmão, acaba ficando mal com o produtor, porque acha que está apoiando lá de lá, porque você é, e isso aí é péssimo. Mas peço a Deus que Ele oriente tuas palavras, oriente teu agir, para que de todas as maneiras você possa fazer o que a tua consciência está pedindo, e isso é a tua grande verdade, é a tua grande meta, eu sei disso. Que todas essas pessoas escutem um pouco o que o Wilson falou, que é a grande verdade, é uma indústria de mexe-mexe. Procure descobrir quem são os que estão ali, certo? Futricando, para colocar o pessoal no perigo. Procure, bota esses porcaria na cadeia, está resolvido o problema. Mas não, tem gente ganhando, eu sei que tem. Tem cabra aí que comprou fazenda aqui no estado por 200 mil reais, a fazenda vale 20 milhões, rapaz, isso foi para a justiça, não deu em nada. É isso aí, vai dar o quê? É complicado. Mas pedimos a Deus que no meio de todas as histórias, que os menos poderosos sejam os menos vitimados, é o que eu pelo menos peço. Claro que tem fazendeiros aí que estão adorando essa parafernália toda, mas tem aquele produtor que veio aí
trabalhou a terra, suou para comprar, que não teve tamanho, lá nos idos de 1950, afundando esse Mato Grosso do Sul, que nem Mato Grosso do Sul era Mato Grosso, que não tinha nem asfalto, se atracou vindo para cá, e agora vamos chegar e falar para ele: você não tem direito a nada, você tem uma casinha, vamos pagar 20 conto da tua casinha. Não é assim que se faz, em lugar nenhum do mundo. Aqui faz qualquer coisa, mas vamos esperar que a justiça prevaleça. Wilson, parabéns pelo teu trabalho, continue corajoso, só espero que no meio dessa história toda não venha um louco que queira te matar, porque você está defendendo a verdade. Então, Benê, eu quero te agradecer esse espaço, essa oportunidade, né? Para a gente poder falar um pouco da verdade. E você retratou muito bem, parece que até já tinha falado comigo a respeito. Eu fico mal diante de algumas partes do meu povo, porque os zoólogos que se aproveitam da situação não me engolem. E do outro lado, por eu fazer a defesa do índio, eu sou mal visto pelos produtores, por alguns, porque alguns conseguem entender. Às vezes a gente corresponde, eles correspondem. Wilson, por que você não vê o direito dos produtores? Não, vejo sim. Acontece que me cabe a defesa dos meus patrícios. Vocês têm os seus advogados, vocês têm o canal para defesa, tenho certeza, te interrompendo, defesa naquilo que eles têm de direito. Sim, não é porque são teus patrícios que você está aí, não é verdade? Vou defender sem que seja dentro do direito. Lógico. Dentro da legalidade. Nós temos, Benê, se me permite, nós trouxemos de Brasília o Observatório de Direitos Indígenas. Foi lançado na OAB aqui no ano de 2011. Nós já estamos com 2 anos de atuação ali na Ciro Melo, 690, e atendemos muito indígenas. Somos uma espécie de defensoria, né? Na verdade, nós atendemos causa coletiva, mas temos também atendido aquelas pessoas que não têm acesso à justiça e que, por alguma forma, encontram dificuldade na defensoria ou da União. E nós temos ali 2 estagiários, mais 2 advogados e eu, que sempre ajuda, faz uma filantropia, assim, atendendo os patrícios. Nós temos 72 índios na penitenciária Raimundinho Costa. Ixi. Então, a questão da inimputabilidade é um folclore, né? Pelo fato de estarem lá, já não são inimputáveis. Então, nós estamos aí nessa luta e eu queria agradecer de coração mesmo por esse espaço, para a gente poder falar a verdade, a parcela dos teus ouvintes aí, dos teus telespectadores. A forma de eu receber esse agradecimento seu é da seguinte maneira: Benê, liga para cá, ou para mim mesmo, vou te dar o número do celular, e nós temos um caso assim, vem para cá e você vai ter o tempo todo. E olha, foi interessante você ter falado isso, nós não combinamos nada, ainda mais hoje que estava o pessoal tocando aqui, ele estava na entrada, ele já entrou colocando o microfone e falando. É que quando a gente se interessa pelo assunto, a gente sabe para onde vai. Tá com alguém, o de lá já está contra. E olha que ele falou muito bem, defende direitos dos índios, não é defender o índio pelo fato de ser um indígena, não. Certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E aqui o nosso canal está totalmente ao serviço de você, como está o serviço dos produtores que quiserem vir aqui falar também. Certinho? Obrigado. Olha, hoje às 23 horas estaremos juntinhos falando disso, ouvindo aquelas músicas, e amanhã às 7 horas também. A todos nós teleassinantes, pelo carinho da sua audiência, dedicamos um maravilhoso boa noite.